Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O Putin queria recriar a URSS grande, mas será lembrado como o homem que destruiu a Rússia. Não sei quem se inspirou em quem. Se Trump, em querer fazer a América grande novamente, inspirou-se em Putin, ou se Putin se inspirou em Trump. Mas parece uma coisa igual, né? E acho que o Putin vem pensando isso também há muito tempo. Tanto que ele chamou que a falência da União Soviética, como aconteceu, ele considerava o maior desastre geopolítico, mas ele queria um poder não democrático. Ele quer governar com mão de ferro, ele quer governar reprimindo o povo, não dando liberdade ao povo. Esse é o modelo dele, que é o modelo que no mundo atual, em países civilizados, não pode existir mais. Então, por isso eu vejo o Putin como um homem primitivo, que não é civilizado, só usa ternos bem cortados, com alfaiates caros, eu imagino, mas só isso, a civilização dele vai até aí, na aparência. Mas na alma é um homem muito primitivo. Então, neste vídeo, nós vamos analisar a queda vertiginosa de Vladimir Putin, o líder que prometeu a grandeza da Rússia, mas que agora é visto como o arquiteto de sua destruição. Vamos revelar detalhes explosivos sobre o que acontece dentro do Kremlin, onde até seus antigos aliados e ideólogos o chamam de insano e chamam também de avô enlouquecido. Acho que é por causa da idade dele, né? Que já está com 73 anos, em outubro próximo ele vai fazer 74. Descubra como o mundo russo está colapsando, com a perda de influência na Europa, na Ásia e até na África, em todo o mundo, até enquanto a economia e a demografia da Rússia são drenadas pela guerra. Acompanhe esta análise profunda, exclusiva, sobre o fim de uma era. Inscreva-se no canal do Velgas, peço que todos que deixem o like, compartilhem e comentem sobre esse destino final do ditador. Por isso eu sempre digo, é importante você se inscrever e dar o like e compartilhar. Fortalece o canal, porque aqui de fato você vê notícias densas, fortes e exclusivas. E verdadeiras, né? Que não tem fake news. Não somos porta-vozes de ninguém. Somos porta-vozes, sim, mas da verdade. O fim do sonho imperial, a destruição da Rússia sob o governo de Putin, já é uma realidade que já vem se consolidando gradativamente. Por mais de uma década, o mundo assistiu Vladimir Putin tentar reerguer a Rússia como uma grande potência global. E ele já se achava isso, se considerava assim, mas nunca passou de uma michuruca potência regional. No entanto, o erro fatal de invadir a Ucrânia transformou esse sonho em um pesadelo, que pode levar ao colapso total da Federação Russa. Porque a Rússia, na realidade, eles chamam ela, o nome oficial é Federação Russa. Segundo análises do Wall Street Journal, talvez vocês até tenham lido alguma matéria a respeito lá nesse jornal, que diz o seguinte: mesmo que o exército russo tente recuperar algum ímpeto, qualquer ganho será uma vitória de pirro, ou seja, uma vitória pírrica e sem futuro. Eles não têm mais futuro nessa guerra, eles estão desmoronados, desmoronando, eles estão destroçados. Ele até cita os números, né? Então, esses números comprovam por si. Uma coisa que eu fico feliz ao ver essas matérias, eu vejo que os números que eu tinha sido informado, que muitas vezes até duvidavam, são reais, são verdadeiros. O mundo já se convenceu disso, né? O mundo sério e honesto já se convenceu disso também. E não fui eu que convenci. Quem convenceu foram os fatos. A guerra se arrastou por tempo demais, enfraquecendo os alicerces do poder russo e drenando recursos humanos e econômicos de forma irreversível. Putin está sendo forçado
a ele mesmo assistir ao desmoronamento da influência russa em toda a Europa e em todo o espaço pós-soviético. Os países que ainda estavam mais ou menos com ele, por exemplo, como a Armênia e o Azerbaijão, recentemente já deram as costas para ele. A reunião dessa semana da União Europeia já foi em solo armênio. O Putin está possesso com isso. Ele não esperava isso, ou seja, eles também estão indo para a União Europeia, também estão indo para a OTAN. Né? E não sabe o que fazer, ele não tem força para fazer, ele não tem força para invadir mais ninguém. Mas não pode se deixar ele reconstruir essa força. Por isso a Rússia tem que ser derrotada nesta guerra na Ucrânia. Com a derrota de aliados-chave, como Viktor Orbán, e a deposição de Bashar al-Assad no Oriente Médio, a Rússia está cada vez mais isolada no cenário mundial. Na Ásia Central, antigas repúblicas que eram satélites de Moscou agora buscam laços mais estreitos com a China. A Turquia e a União Europeia, até mesmo na África, onde ele tentou expandir seu prestígio, os reveses militares agora no Mali, essa semana agora, os russos foram expulsos dali. Então demonstram que o Kremlin não pode mais cumprir suas promessas. Os russos perderam batalhas, os russos estão sendo expulsos do Mali, na África, no continente africano. Dentro das fronteiras russas, a situação é ainda mais sombria. Vocês imaginem. Perdeu em todos esses lugares fora e é muito sombria a situação, com um declínio demográfico. Então, a Rússia vai diminuir sensivelmente o número de habitantes, é um declínio demográfico acelerado pela morte de centenas de milhares de jovens. A fuga de cérebros e a perda da população mais instruída estão condenando o futuro econômico e social do país por gerações. Não consegue reconstruir o que a Rússia cresceu em paz durante o período de paz que ela teve no período pós-soviético. Isso que ele não enxerga, ele não enxergou, não teve essa sensibilidade. Qualquer guerra destroça o país, mesmo que o país seja vencedor. Qualquer uma. Traz prejuízos, some muito dinheiro, porque é um dinheiro que é gasto em munição e explosões, que não agregam valor, não trazem nada de bom novo. Este cenário de fracasso não está passando despercebido pela elite russa que sustenta o poder em Moscou. Relatos recentes revelam que, por exemplo, Vladislav Surkov, um dos arquitetos do conceito de mundo russo, que é um conceito novo, inventado agora no período putinista. Esse conceito de mundo russo teria chamado Putin, esse mesmo, o Surkov, né? O Vladislav Surkov, ele chamou o Putin de insano. Inclusive, não é agora que ele chamou, não é essa semana, ele chamou no início da invasão em 2022. Em uma correspondência com Dmitry Rogozin. Dmitry Rogozin, ele é ex-chefe, a nível de ministério, da Roscosmos, presidente da Roscosmos. O Surkov foi direto ao afirmar que, falou assim, o vovô enlouqueceu. Ele não citou o nome do Putin, mas todo mundo sabe que o vovô que ele se referia, como era escrito, era o Putin. Essa percepção de que o vovô enlouqueceu e que a guerra foi um erro fatal, é por causa disso que ele diz que ele enlouqueceu, não está apenas na cabeça de Surkov, mas é compartilhada por um número significativo de assistentes, assessores, pessoas do alto escalão russo. O Surkov, que supervisionou a ocupação de Donbass por anos, agora se tornou vítima da própria máquina que ajudou a criar. Há rumores de que ele fugiu às pressas da Rússia para evitar a sua prisão por desvio de fundos destinados à guerra híbrida contra a Ucrânia. É isso que o Putin agora acusa ele. Não se sabe se isso é real ou não, ou é um pretexto, porque o Putin descobriu que ele foi para lá, cumpriu as ordens, mas ele nunca foi a favor da invasão na Ucrânia. Este caso é apenas a ponta do iceberg de uma nova onda de repressão e expurgos contra as antigas elites que lidaram com a questão ucraniana no passado. A história poderá lembrar que Putin, não como o líder que tornou a Rússia grande, né? Faça a Rússia grande de novo, mas como o homem que destruiu seu status de potência de forma fatal.
A Rússia, do período soviético, não dá para dizer que ela foi grande, né? E no período de Putin também ela não foi grande. Como eu disse, eu sempre considerei ela uma potência regional, porque não é pela extensão de terra, não é porque tem algumas armas atômicas, né? Israel é uma potência regional, tem armas atômicas. O Paquistão é uma potência regional, tem armas atômicas. Então, isso não caracteriza. E extensão grande de território, como eles têm, o maior território do mundo, isso não é uma superpotência. Primeira é o status econômico, é uma avaliação minha, né? É o status econômico, como como a Rússia e a China têm e a União Europeia. Essas três países ou blocos como a União Europeia, que de fato são potências. O resto não é potência. São potências mais regionais, restritas a uma área de influência mais local. Então, seu renascimento nacional russo, se provar um fracasso decisivo, os sucessores de Putin terão dificuldades em manter o que resta do império. A Ucrânia, ao resistir e vencer no campo de batalha, está acelerando esse processo de desintegração do regime do Kremlin. O isolamento político, o fracasso diplomático e a crise interna mostram que o tempo do ditador está se esgotando. A Rússia está perdendo sua capacidade de exercer influência, está se transformando em um estado pária, sob o comando de um líder desconectado da realidade. Vamos concluir dizendo que o destino de Vladimir Putin parece selado pelo seu próprio erro de cálculo, pela sua arrogância, por seu desconhecimento do real potencial da Rússia, que nunca teve o segundo maior exército do mundo, está provado. Então, ao subestimar tudo isso, né, na Ucrânia, e subestimar a união do Ocidente em torno da Ucrânia. Ele nunca imaginou que isso ia acontecer. A Rússia agora enfrenta uma crise que pode ser tão grave quanto o colapso da União Soviética, fragmentando o poder e a ideologia do chamado mundo russo. Não existe isso. Isso é coisa de ficção para o povo russo, é uma coisa interna. Mas vendiam isso pelo mundo, dando o diferencial que o russo supera qualquer coisa, é o mundo russo, derrotou os nazistas. Quem derrotaram os nazistas foram os aliados, na realidade, liderados pelos Estados Unidos da América. A Rússia recebeu até uniformes para soldados, recebeu fuzis dos Estados Unidos, senão não teria como lutar, como se defender de Stalin. De Hitler. A vitória ucraniana será o marco final, que encerrará as pretensões imperiais de um líder que escolheu o caminho da destruição e provavelmente da sua autodestruição. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, caprichem no like aí, façam seus comentários e inscrevam-se. É importante inscrever também, você que não é inscrito. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.